Olá, pessoal. Vamos dar início à audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2021, onde vamos apresentar a avaliação e cumprimento das metas fiscais do município de Paratinga. O meu nome é Adão, eu sou contador, faço parte do corpo de contadores da empresa Contap, empresa de contabilidade pública que presta serviço para o município de Paratinga. Na apresentação, vamos tratar dos seguintes tópicos: da receita e despesa, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, a despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. A apresentação das metas fiscais em audiência pública está previsto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, onde lá está descrito que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública. Em virtude da pandemia do coronavírus, hoje nós estamos apresentando esta audiência pública em plataforma digital, certo? Para evitar aglomerações. E, dando continuidade à apresentação, vamos iniciar falando das despesas. Foi projetado para o exercício de Paratinga, o exercício de 2021 de Paratinga, um total de despesa de R$ 74.550.000, e foi realizado até o primeiro quadrimestre de 2021 um total de despesa no montante de R$ 26.229.522,52. Desse total de despesa projetado, temos despesas correntes projetada para o exercício no montante de R$ 71.239.300, e foi realizado até o primeiro quadrimestre de 2021 um montante de despesas correntes de R$ 25.802.454,17. Já a despesa de capital foi projetada para o exercício de 2021, montante de R$ 2.573.200, e foi realizado até o primeiro quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril de 2021, montante de R$ 427.668,35. Foi projetado também, foi fixada a despesa para reserva de contingência no montante de R$ 737.500, mas nada foi realizado até o momento no exercício. Tratando agora das receitas, foi projetado o mesmo valor para a receita, um total de receita de R$ 74.550.000, e foi realizado receitas no primeiro quadrimestre de 2021, no montante de R$ 26.257.421,12. O total da receita, ele é subdividido em receitas correntes de capital. Das receitas correntes foi projetado R$ 73.750.000 e foi realizado até o primeiro quadrimestre um montante de R$ 26.092.512,12. Já as receitas de capital foi projetado por exercício no montante de R$ 800.000 e foi realizado o valor de R$ 174.909. Falando agora sobre a receita corrente líquida, ele é um importante indicador do governo que dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ele é de extrema importância, a receita corrente líquida é de extrema importância, pois ela é base de cálculo para o índice de pessoal. E ela é formada pelo somatório das receitas correntes subtraídas das receitas redutoras para o Fundeb. E ela tem como base um mês de referência, que é o mês de abril, e os 11 anteriores. Então, começa a contar em maio de 2020 até abril de 2021. Então, a receita corrente líquida deste período foi no montante de R$ 80.323.997,30. Agora, a despesa de pessoal, como eu disse anteriormente, no slide anterior, a despesa com o pessoal ela é calculada com base na receita corrente líquida. Então, a base legal para o cálculo do índice de pessoal está lá previsto no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o município não pode exceder 70% da receita corrente líquida
a seguir discriminado em cada período de apuração. Então, desses 60%, 54% o Poder Executivo não pode ceder, e o Legislativo não pode ceder 6%. Então, a despesa com pessoal no primeiro quadrimestre de 2021, a despesa total com pessoal foi no montante de R$ 41.271.239,42. E essa despesa em relação à receita corrente líquida, que foi no montante de R$ 80.323.997,30, nós temos aqui um percentual de 51,38%. Então, o total de despesa em relação à receita corrente líquida corresponde a 51,38%, portanto, dentro do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tratando agora do duodécimo, o duodécimo está lá no artigo 29A, onde o total da despesa do Poder Legislativo, incluindo os subsídios dos vereadores e excluindo os gastos com inativo, ele não pode ultrapassar os seguintes percentuais. Então, temos aqui no inciso 1, 7%, que é para municípios com população de até 100 mil habitantes, que é o caso de Paratinga. Então, o cálculo para o duodécimo, nós apresentamos aqui a arrecadação de 2020, né, as receitas que comportam para esse repasse em 2020, o total foi de R$ 35.817.136,48, e 6% desse valor nós temos o repasse anual para 2021, já está lá previsto no site do Tribunal de Contas, né, a cota estabelecida pelo tribunal, que foi de R$ 2.517.199,55. De janeiro a abril, o município já repassou R$ 800 mil para a Câmara, que equivale a 31,90% do repasse anual. Como o Tribunal de Contas ele só estipula a cota a partir do mês de março, então, de abril em diante, o município vai sempre se adequando ao valor até fechar o valor do repasse anual. Então, por esse motivo, nós não temos aqui um percentual de 33,33%, que é a dízima periódica, que equivale a 1/3 do ano, né? Então, mas o município tem até o final do exercício para estar cumprindo com essa obrigatoriedade. O que está acontecendo de agora em diante. As despesas com saúde. O município ele tem que aplicar no mínimo 15% da sua receita própria com saúde. Está lá na Lei Complementar 141, no artigo 7º, onde os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações de serviço público de saúde no mínimo 15% da sua arrecadação própria. Aqui a gente apresenta a planilha que trata desse índice. Nós temos aqui um total arrecadado no primeiro quadrimestre de 2021, no montante de R$ 13.582.782,79. A aplicação mínima, ou seja, 15% desse montante seria R$ 2.037.417,42. Todavia, o valor aplicado até o primeiro quadrimestre de 2021, no município de Paratinga, foi de R$ 3.643.873,14, que equivale a 26,83%. Então, bem superior ao limite previsto na lei complementar. E tudo se dá por conta do momento que estamos vivendo, né, da pandemia, o coronavírus, onde a aplicação de recurso na saúde é bem relevante. Vamos tratar agora sobre as despesas com Fundeb, que teve uma atualização na sua lei, onde o valor mínimo a ser aplicado, em vez de 60%, agora é 70%, certo? O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, ou melhor, do Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar um crescimento de uma nova distribuição dos investimentos na educação. A lei nova do Fundeb, a Lei 14.113, de 2020, dezembro agora, recente, 2020, lá no artigo 26, ele traz a proporção que não pode ser inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos, para ser destinadas, no caso dos fundos referidos no artigo 1º desta lei, que será destinados ao pagamento em cada sede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.
Então, o município hoje tem que aplicar no mínimo 70% para o Fundeb, certo? Com os profissionais da educação básica que estejam na ativa. Além disso, a lei trata no artigo 27 e no artigo 28 a complementação do VAT. É uma complementação que o município vai receber de forma semestral, está previsto para chegar de junho a julho, essa complementação. Então, na apresentação da audiência pública do segundo quadrimestre, a gente já vai estar trazendo também o reflexo para o cumprimento dos percentuais, que agora eu vou estar falando, que é percentual mínimo de 15% em despesa de capital, ou seja, o que o município receber de complementação do VAT, ele tem a obrigatoriedade de aplicar no mínimo 15% com despesa de capital, e de igual forma tem que aplicar também, como previsto no artigo 28 da mesma lei, o percentual mínimo de 50%, que será destinado à educação infantil. Então, como eu disse anteriormente, essa aplicação a gente vai estar trazendo na próxima audiência pública, que é referente ao segundo quadrimestre, já que esse recurso só chega no segundo quadrimestre para os municípios. Então, trago aqui a planilha de cumprimento do índice dos 70% do Fundeb. Então, o total arrecadado no primeiro quadrimestre de 2021 foi no montante de R$ 11.294.713,13. A aplicação mínima, ou seja, 70% desse montante, seria o valor de R$ 7.906.299,19. Porém, o município aplicou até o primeiro quadrimestre o valor de R$ 5.577.979,18, que equivale a 49,39%. A obrigatoriedade do cumprimento do índice do Fundeb é no final do exercício, que tem a obrigação de estar cumprindo dentro do limite, até mesmo porque nós vamos ter despesas de períodos que não temos arrecadação, como, por exemplo, o 13º. O 13º é uma despesa que a gente não tem um mês de recebimento para aplicar. Então, vai sempre sofrer essa variação. Acredito que até no próximo quadrimestre já tenha um percentual mais próximo do limite que já é estabelecido pela legislação, né? A nova legislação. Agora, despesa com a educação. Despesa com a educação é o MDE, que é a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Os municípios possuem um desafio enorme, né, para cumprir este limite que é estabelecido na Constituição Federal, pois tem que aplicar 25% da receita resultante de impostos e outras receitas constitucionais e legais. A previsão legal é a Constituição Federal, lá no artigo 212, onde lá está descrito que os municípios, no mínimo, têm que aplicar 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência da manutenção e desenvolvimento do ensino. Essa é a planilha que descreve a aplicação do índice no primeiro quadrimestre de 2021, onde o total arrecadado no primeiro quadrimestre de 2021 foi de R$ 22.345.694,40. O valor mínimo a ser aplicado seria um montante de R$ 12.158.607,31. Todavia, foi aplicado um montante de R$ 9.087.912,47, que corresponde a 18,69%, portanto, ainda inferior à nossa Carta Magna, mas, assim como o índice do Fundeb, a obrigatoriedade do cumprimento é no final do exercício, e também sabemos que, pelo momento que estamos vivendo da pandemia do coronavírus, muitas despesas que normalmente ocorrem numa administração pública com educação, elas estão suspensas, que é como, por exemplo, a despesa com transporte escolar. Então, os municípios eles estão sofrendo uma dificuldade muito grande, não só o município de Paratinga, como todos os 417 municípios da Bahia e os mais de 5.000 municípios do Brasil, que é o cumprimento desse índice. Mas, como disse
antes, a obrigatoriedade até o final do exercício, e as medidas estão sendo tomadas para o cumprimento do mesmo. Falando agora sobre o resultado primário ele é definido entre as receitas e despesas do governo, onde se exclui as receitas e despesas com juros. Então, toda receita que tiver juros e correções não entra para o cálculo, e despesas também que tiver juros e correções não entra para o cálculo. Se a gente tiver uma diferença positiva, a gente tem um superávit; se tiver negativa, a gente tem um déficit. Podemos observar aqui que o município de Paratinga, no primeiro quadrimestre de 2021, ela teve receitas fiscais no total de R$ 26.156.736,52. E um total de despesas fiscais no montante de R$ 25.024.890,53. Portanto, temos uma diferença positiva aqui de R$ 1.131.845,99. Significa dizer que o município fechou com resultado primário com superávit, né, um resultado positivo, e isso retrata que o município ela tem condições de estar cumprindo suas obrigações de curto prazo. O fato de estar com um resultado positivo reflete a isso, né, a organização dentro das suas finanças. Falando agora sobre as dívidas, a dívida consolidada está lá prevista no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o montante total da dívida, né? Ele é apurada sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumida em virtude de leis, contratos, convênios e de realizações de operações de crédito, para amortização num prazo superior a 12 meses. Então, ela é tida como uma dívida fundada, né? Todas as informações que estão escritas na dívida fundada, a dívida consolidada e a dívida fundada, elas são sinônimos aqui nesse quadro. Então, temos aqui a dívida consolidada líquida, onde o cálculo dela, a gente traz a dívida bruta, diminui o saldo de bancos e soma o resto a pagar inscrito. Então, em 31/12/2020, a dívida consolidada bruta do município estava no montante de R$ 42.197.688,51, que é diminuído do saldo de bancos de pouco mais de 8.400.000 e acrescido ao valor de resto a pagar, que perfazia um montante de 4.300.000. Nós calculamos aqui uma dívida consolidada líquida no montante de R$ 38.136.285,17. Então, temos uma dívida consolidada líquida apurada em 31/12/2020 neste montante. Trazendo para a realidade até 30/4/2021, essa dívida consolidada bruta ela teve uma pequena redução para R$ 41.867.922,69, e diminuindo o saldo de bancos desse mesmo período, que correspondia a um montante de 6 milhões, pouco mais de 6 milhões, e acrescidas ao saldo de restos a pagar, no montante de 3.600.000, nós calculamos aqui uma dívida consolidada líquida em 31/4/2021, no montante de R$ 39.290.790,17. Agora vamos para o resultado nominal. Primeiramente, a gente calculou a dívida consolidada líquida, que ela é o termômetro para a gente poder apurar o resultado nominal. Então, o resultado nominal é a variação da dívida consolidada líquida. Esse resultado indica o quanto a dívida aumentou ou diminuiu de um exercício ou de um período determinado. Nesse caso, a gente está fazendo um comparativo de 31/12/2020 para 30/4/2021. Então, o reflexo de um quadrimestre. Então, trazendo aquela dívida consolidada líquida que apresentamos no slide anterior, o resultado nominal aqui, que é o comparativo, né, a redução do resultado em 31/12/2020, menos o resultado que aplicamos em 30/4/2021, temos aqui um resultado nominal negativo de R$ 1.154.505. Então, significa dizer que houve um aumento na dívida, apesar da gente observar que a dívida consolidada bruta ela reduziu, mas a gente viu no quadro anterior também que o saldo de bancos foi reduzido e não houve tanta redução quanto ao resto a pagar, que foi herdado do período de 2020.
Então, além disso, nesse quadro também, a gente apresenta qual o percentual da dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida. Então, o percentual em 2020 foi de 47,89%, e o percentual de 30 de 4 de 2021 foi de 48,92%. Portanto, dentro do limite definido pelo Senado Federal, que é de 120%, então a dívida não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida, então está dentro do limite estabelecido. E todas as informações que nós apresentamos está disponível lá no site oficial do município, né, paratinga.ba.gov.br, também no site do ETCM, na consulta pública do tribunal, e de forma física lá na Prefeitura Municipal de Paratinga. Eu agradeço a todos a atenção. Está aqui o telefone e e-mail, se tiver ficado alguma dúvida, alguma obscuridade quanto às informações da audiência pública, podem estar falando comigo para a gente estar esclarecendo, e agradeço a atenção.